pessoal, estamos aqui para gravar o terceiro capítulo da série Meu Litoral. Estamos na Baía de Antonina e vamos mostrar para vocês um pouco sobre essas belezas, contar um pouco das histórias do Porto, do Conde Matarazzo, por exemplo. E para isso nós vamos fazer um passeio de catamarã, passeando aqui pela Baía e mostrando para os alunos do CEP também, para eles conhecerem tudo por aqui. Acompanhem com a gente. Estamos aqui com o André, que é o dono do catamarã, que faz um passeio aqui pela Baía de Antonina. E André, fala um pouco sobre o que você quer proporcionar com esse passeio, o que você quer mostrar da Bahia para os turistas. Então, na verdade, eu quero proporcionar um passeio que as pessoas possam contemplar a natureza, possam aprender um pouco com o passeio. Eu sou guia, então eu conto um pouco a história da cidade, eu conto um pouco a história do porto. Então, não é um simples passeio, é um passeio maravilhoso que você aprende bastante coisa, né? E é bem interessante, a gente tem uma baía muito bonita, tem várias espécies de aves, às vezes a gente consegue observar os guarás vermelhos, os colhereiros cor-de-rosa, o pico-paraná, o pico-marumbi. Eu conto um pouquinho a história da família Matarazzo, como é que surgiu Antonina, como começou Antonina e por que começou Antonina, né? Enfim, é bem legal porque a gente também faz o passeio com os alunos e a gente faz uma troca de conhecimentos com os alunos, onde todo mundo pode participar à vontade, todo mundo pode falar. É bem interessante. Eu acho muito legal a gente proporcionar para os turistas e para a comunidade esse, essa informação, né? Mostrar tudo isso que a gente tem. Enfim, né? Muito bonito. Entendi, muito obrigada. Bom dia, pessoal. Estamos aqui no passeio de catamarã, aqui na Baía de Antonina. Maravilhoso aqui o lugar. Venham conhecer um pouco da nossa natureza. Venham conhecer um pouco a história aqui do porto, do Matarazzo. Olha que interessante, lá em cima, aquele casarão lá, pessoal. Aquele casarão lá em cima era onde vivia o conde Francisco Matarazzo, que era o dono do porto. Ele veio da Itália de navio com 28 anos. Chegou aqui mais ou menos em 1881 e pediu para construir o porto. Falou, ó pessoal, façam o porto aqui porque a gente vai começar a explorar esse lugar. E construíram o porto do Matarazzo. Ainda a gente tem ainda os casarões antigos aparecendo. E a casa dele foi feita em cima do morro, justamente, olha que interessante, pessoal, justamente para dar varanda da casa, ele conseguia enxergar toda a operação no pátio do porto. Por isso que a casa é redonda na frente e é toda cercada de varanda. Em qualquer ponto da varanda, ele estava observando o que estava acontecendo no pátio do porto. É por isso que ele ficou milionário, porque ele cuidava tudo lá de cima. Interessante a história? Alguém quer falar alguma coisa dos Matarazzo também? O porto funcionou, pessoal, até 1973. E aí, com a politicagem e com a abertura dos portos de Paranaguá, e enfim, várias outras coisas que aconteceram, acabaram fechando o porto de Antonina. Faz exatamente 50 anos que o porto está desativado. Em 1920 foi o auge do porto. O produto principal que era exportado era conhecido como ouro verde. Alguém sabe o que foi? O ouro verde que era chamado? Não, erva mate. Quase que se acertou, hein? Mas também exportavam café. Mas o principal aqui foi a erva mate. É isso aí, pessoal. Olhem que interessante. Arquitetura toda inglesa. Esses casarões é tudo arquitetura inglesa. E as paredes estão em pé até hoje. O telhado ruiu porque o cupim comeu a madeira, né? Mas as paredes estão de pé até hoje. São paredes grossas, feitas de tijolos maciços, por isso que dura tanto tempo. E a argamassa, como era feita a argamassa na época? Não existia cimento. Como é que era feita a argamassa?
Ô, cara, você tá quase acertando, hein? Era concha moída com óleo de baleia. Misturavam o óleo de baleia com a concha moída e fazia uma super argamassa que está lá até hoje e vai durar mais 500 anos. Nós vamos morrer e a parede vai ficar em pé ainda. Interessante, né? Sabiam disso ou não? E por que as paredes grossas? Porque não existia ferro na época para fazer as colunas. Então eles tinham que fazer a parede grossa para a parede não tombar. E com os tijolos cruzados. Olha o tamanho da altura do casarão lá, ó. Não tem uma barra de ferro. E olha que legal a vista que o cara tinha lá de cima, lá, ó. Só cuidando do patrimônio dele. Só que ele cometeu um grande erro na vida dele. Qual que foi? Os filhos nasceram ricos. E aí, como nasceu rico, nunca se interessaram em trabalhar. E aí o que aconteceu? Quando morreu o velho, que sabia fazer funcionar as indústrias, os filhos não sabiam fazer o troço funcionar. E aí o que aconteceu? Foi falindo. Faliu um pouquinho aqui, faliu um pouquinho ali, faliu as indústrias lá em São Paulo. Foi falindo, foi falindo, foi falindo, até fechar o porto em 1973. Então um grande erro dele foi os filhos não terem dado continuidade no trabalho do pai. Isso acontece muito nas famílias ricas. O filho já nasce rico, não quer saber de trabalhar, aí quando o pai morre, os filhos detonam a fortuna da família. Isso aconteceu com os Matarazzo, com os Prosdócimo, com os Hermes Macedo. Vocês são muito novos, vocês não conhecem, né? Mas eram lojas em Curitiba, antigas, que eram famílias de muito dinheiro, e justamente morreu o velho, acabou o patrimônio. E você pode falar um pouco sobre como que é o fluxo dos turistas aqui, né? Porque os turistas vêm para Antonina para conhecer a Bahia, a cidade histórica que tanto falam, né? Porque nós moradores não percebemos tanto, mas vem bastante turista conhecer, né? É uma cidade famosa por fora. E você que tem um contato direto com eles, como que você acha que é o fluxo aqui? Vem bastante gente de fora mesmo? Qual que é a visão deles sobre Antonina? Então, nos últimos anos, o turismo se desenvolveu bastante em Antonina, porque houve uma melhora na cidade, né? A cidade melhorou muito, os pontos turísticos foram restaurados. Então, temos a Maria Fumaça também, tem mais atrativos turísticos agora nessa nova gestão. Enfim, a cidade melhorou bastante e eu trabalho diretamente com o turismo e eu percebi que melhorou muito o fluxo de turistas, né? E isso ajuda muito porque desenvolve os hotéis, os restaurantes, enfim, todo mundo que trabalha no turismo, né? É muito importante. A cidade tá bonita, o turista tá gostando e a Antonina melhorou bastante. Entendi. Estamos aqui com o aluno Cauã. E Cauã, o que você acha sobre essa experiência de poder conhecer a Bahia? Porque mesmo morando aqui, geralmente a gente não conhece tudo por aqui. Então é uma oportunidade de conhecer um pouco da sua cidade. O que você acha sobre isso? Apesar de eu ter vindo algumas vezes aqui já, né? É sempre uma experiência incrível, sempre inovadora, porque todo dia que a gente tá vendo essa paisagem linda aqui na cidade de Antonina, é uma experiência bem maravilhosa. Tá bom, obrigada. E essa é a Baía de Antonina, berçário de grandes riquezas naturais.